nos últimos 15 anos, ela vem atuando na área de capital humano, acumulando sólida experiência em coaching, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional. Ela já trabalhou com diferentes áreas de negócios em empresas líderes, nacionais e globais, atuando como coach executiva e de liderança, em parceria com líderes e equipes na busca por resultados e mudanças significativas. Antes disso, atuou como analista de sistemas, auditora, gerente de projetos, gerente de relacionamentos e como executiva em empresas de TI e comunicações. E também foi proprietária de empresa de consultoria. Ela dedica o tempo ao trabalho voluntário, é sócia representativa do Rotary, faz parte do Conselho Deliberativo da Federação Internacional de Coaching, capítulo ICF Brasil. Eu estou me referindo à nossa companheira Valéria Blanco, que vai nos falar sobre a diferença entre coach e coach. A palavra Valéria, minha querida amiga. Muito obrigada, Mota, pelas palavras, pelo carinho. Obrigada aos meus companheiros de clube, né? Nosso presidente Gilmar, todos os outros colegas, temos vários governadores aqui, todo mundo que está presente hoje, pelo carinho, e é um prazer estar aqui. Eu recebi uma provocação, acho que começou com o Chico, o Newton já deixou claro que ele também queria, então, né, eu recebi essa provocação aí do... Deixa eu só tirar aqui o... Tá bem em cima da tela, acho que fica aparecendo para vocês, não sei. Eu recebi essa provocação do Chico, né? A diferença entre coach e coach. E foi engraçado que eu passei para algumas pessoas perguntando, tá errado o título, não? Como é que você vai diferenciar? E a gente vai trazer isso, já que a palavra coach tem, né, é utilizada em mais de uma funcionalidade, então a gente vai trabalhar isso daí. Estou aqui hoje como membro do clube, como representante, mas como eu faço parte de uma associação profissional, né, pela excelência e a boa prática do coach, eu também hoje estou representando os profissionais coaches, né, ao redor do Brasil e do mundo. Então, eu Estou junto com vocês com essa responsabilidade. E aí me surgiu a seguinte questão: como é que eu respondo a essa pergunta? Né? Eu fiquei pensando, eu falei, dá para fazer isso de uma forma extremamente acadêmica, burocrática? Como é que eu faço isso? E aí eu fiquei com essa perguntinha na cabeça. Né? Então eu parti da seguinte questão: o que eu quero que a minha audiência consiga ao final do nosso encontro? Que ela entenda o que é coaching, que ela consiga, né, que vocês consigam compreender um pouquinho sobre a confusão que existe aí e que deixe de ser confusão e se torne mais claro. E, principalmente, a gente pegar e olhar para as diferentes funções, né, e entender o que, o quando, como, qual que é a profundidade que a gente está atuando nas diferentes... vocês vão ver que o coach pode ser usado, o coaching, com INGzinho, né, que é a prática, pode ser usado por vários profissionais. E a gente vai diferenciar quando se torna o momento de contratar um coach, aí a pessoa profissional, tá bom? Então, eu parto daí e para isso eu começo falando da ICF, que eu faço parte, é uma federação que está no mundo todo. Essa semana em especial eu estou aqui e eu assisti eu tô participando de um workshop que é sobre os líderes da ICF ao redor do mundo. Então, ontem e hoje, conversei com gente de todos os lugares que vocês imaginarem, Singapura, Geórgia, Argentina, o que vocês pensarem, tinha gente lá para falar sobre coach e como a gente traz a prática e a excelência profissional para o entendimento das pessoas e para que a gente possa contribuir com o bem do mundo. Inclusive, a gente teve uma ação que foi polêmica porque a gente fechou as portas para a ICF Rússia. Então, os nossos capítulos da Rússia não estão ativos, a gente desativou enquanto tem a guerra, e é uma forma, né, que gera polêmica, a gente parar, pensar, mas mostrar que tem é muito mais do que simplesmente focar no que é coaching, mas é focar no bem-estar do ser humano.
Essa é a prática, essa é o que se busca dentro desse local. E aí a gente traz que é o seguinte, é uma parceria. Então fiquem com essa palavra na cabeça. O coaching é uma parceria, tá? Isso vai fazer diferença. E essa parceria a gente define como uma parceria em que você está instigando, né? É um processo criativo, ocorre através da conversa, o nosso instrumento é a conversa, e vai instigar reflexão e maximização do potencial de cada um. Então, não é o que eu quero que o outro atinja, é o que o cliente quer atingir e aquilo que ele consegue, né, fazer para ser quem ele realmente deve ser na sua essência, na sua totalidade. Tá? Mas para isso a gente tem que desejar. E aí eu vou trazer esse modelo que vai ser a base. Vocês vão ver, eu vou ampliar, vai ser a base para a gente reunião, entender. Para deixar lá que eu... Tá com... Tá, para a gente entender, desculpa, eu ouvi demais, eu achei que você estava me perguntando algo, de boa. Então, para a gente entender um pouquinho, né, trazer essa clareza. Então, eu trago essa imagem que eu achei muito legal, porque independente de quem está usando a técnica, porque o coaching é uma técnica apurada, trabalhada, estudada, tem muita pesquisa evidenciando hoje já esse resultado, tem todo um trabalho, mas o propósito dela não é criar prisões mentais, não, é liberar, permitir que a pessoa consiga encontrar, florescer suas ideias, sua imaginação, e através desse autoconhecimento, dessa consciência, que surja a possibilidade de você tomar decisões na sua vida. Então, vai trazer a responsabilização. E aí vem a ação. Tá? Então, o que eu digo é, a hora que a gente se conhece, a gente sabe por que a gente está fazendo algo. E a gente escolhe fazer ou não fazer. Porque até o não fazer é uma ação. Uma vez que a gente entende, né, conscientemente que a gente fez uma escolha. E essa é a filosofia e a proposta do coaching. E a gente vai ver que não é só do coaching, né? Tem várias outras áreas de atualização. Mas é uma imagem muito forte que eu achei que eu queria compartilhar com vocês. E quantas pessoas estão aqui? E por muito tempo nas organizações, eu trabalho muito com a área organizacional, o modelo de liderança era o modelo comando e controle. Então, os líderes do passado, eles queriam isso aqui, fechar as pessoas na caixinha, segue o que eu falo, faz o que eu estou dizendo e não me questiona. O mundo mudou. Isso não cabe mais, né? Um bom modelo de gestão, ele pressupõe que a gente trabalhe, lembra da parceria? Que a gente trabalhe em parceria para construir com o outro crescimento, desenvolvimento, né? Isso serve para o líder, isso serve para um professor, isso serve para várias funções, né? Então, a gente quer florescer, quer que as pessoas floresçam. Aí eu trago esse modelo, ele é do David Rock, está num livro que eu citei lá atrás, né? É a liderança Quiet Leadership, e ele traz aqui uma coisa bem interessante, né? A gente tem das diversas... Aí eu vou trazer funcionalidades que estão no mundo corporativo, que estão no nosso dia a dia, não só no corporativo, mas, né, no mundo profissional, em que a gente pode exercer diferentes funções. Então, antes de eu falar onde o coaching se encaixa, né, eu queria que a gente olhasse para essas funções e depois a gente olha as diferentes profissões que existem por aí e tenta encaixar onde isso se destaca mais. Tá? Então, a gente tem aqui nesse modelinho a questão do afirmar, perguntar, que é o modelo afirme, pergunte, com foco problema e solução. Então, se a gente está olhando na dimensão, para a gente estar olhando no foco de afirmação, a gente tem tanto a consultoria como a mentoria. E mentoria aqui eu vou incluir o ensino, né? As funções de ensinar as pessoas. E a gente pode fazer isso com foco na solução, onde a gente fala, eu conheço, eu tenho a informação, mas eu te ajudo a pensar para que você crie o seu modelo, florescendo a florzinha, né? Ou eu tenho o modelo também da consultoria, que é assim, questiona não, eu estou te dizendo o que é bom, já vi por aí, faz o que eu estou falando, segue o que eu estou te dizendo que vai funcionar. E tem momentos que é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Em outros momentos, não.
Tá? E aí, quando a gente sai do foco da afirmação e entra no foco do questionamento, da pergunta, então a gente entra em 2 possíveis cenários, que é o do counseling, e eu estou trazendo isso em inglês mesmo, né? Mas aqui está ligado, a gente tem a palavra aconselhamento, mas a gente não tem a função no Brasil de quem faz. Você tem pessoas que fazem aconselhamento. Então, por exemplo, aconselhamento psicológico, pelos psicólogos, terapeutas, todo tipo de terapeuta, eles vão usar counseling. Um pastor numa igreja, alguém que dá uma orientação para casais, né, um terapeuta de casais, ele está aqui nessa funcionalidade do counseling. E veja bem, ele pergunta porque ele quer florescer e perguntar, mas ele pode, em muitos momentos, dar ideia, sugerir, trocar experiência, porque esse é o foco. Então, ele balanceia, mas o foco dele está ligado ao problema. Você traz aí, né, como a gente falou, terapeuta, eu tenho uma disfunção, eu não estou indo bem no meu casamento, eu estou com um problema específico. O foco é compreender esse problema e trazer essa reflexão pela ótica de problema. O coaching, ele muda porque a gente não está olhando para trás, a gente está olhando para frente. Né? Qual a solução? Não importa por que você está aqui, o que te levou, qual é a história por trás disso. A pergunta é, você quer mudar? Então, vamos olhar para isso pelas oportunidades e pelas possibilidades de como fazer essa mudança acontecer. Então, cada um de vocês aqui tem uma profissão diferente, uma área de atuação diferente. Vocês conseguem se ver, se imaginar dentro desses 4, né, desse quadrante? Em que momentos da vida vocês fazem isso? Porque todos nós fazemos isso, não é verdade? Conseguem? Faz assim com a mão para eu dar uma olhadinha nas carinhas e saber quem está dizendo para mim que está ok. Então, é interessante que a gente tem, né, essa possibilidade. Então, a minha brincadeira com vocês é a gente olhar para esse monte de... E aí eu vou parar o meu share um segundo, vou voltar a ele, tá? Não preocupem não, é só porque para fazer o que eu quero aqui agora, eu tenho que mudar o formato da tela. Então, vocês já vão... Espera aí que eu vou colocar de um outro jeito. Vocês já vão entender, porque aí eu consigo usar o modo... Eu vou brincar aqui com o meu... Vamos brincar com a tecnologia um pouquinho. Então, vocês estão vendo aí a minha tela, certo? O que eu quero fazer com vocês? Que a gente tente imaginar onde é que a gente coloca. E aí, vocês podem abrir os microfones e falar e xeretar, mas a fala é dizer onde eu coloco, tá bom? Onde que eu coloco o consultor? Gente, qual seria dessas 4 a que ele usa mais? Que ele vai usar todas, mas qual que ele usa mais? Um consultor? Onde eu coloco? Sugestões? Na mentoria? No aconselhamento? No coaching? Na consultoria? Consultoria. Tá, então vou jogar ele aqui, tá? Numa consultoria. Perfeito. Onde que eu coloco um facilitador, um instrutor? O que vocês acham? Mentoria? Mentoria, perfeito. Obrigada. O coach... Tem umas que são bem óbvias, né? Onde eu ponho? No coach. No coach. Onde que eu coloco o professor? Na mentoria também. Na mentoria também, porque ele está fazendo a provocação, ele está usando isso, ele parte de um conhecimento prévio que ele quer compartilhar. A base dessa provocação é conhecida, é o conhecimento que ele deseja compartilhar. E ele busca que esse, né, o aluno ou o estudante consiga assimilar essa informação. Mesmo que ele vá além, que ele supere o professor, né, você tem um ponto que você, pelo menos aquele mínimo que você quer que aquele aluno chegue, né? O professor, acabei de falar, eu vou colocar aqui junto, né? Mas só para a gente ver que... tem 2 professores, desculpa. Eu não vi que tinha. Daqui a pouco aparece algum outro, para vocês me lembrarem que eu não devo ter posto. O palestrante, onde é que eu ponho um palestrante? Consultoria. Tá. Eu vou colocar ele aqui no meio, porque tem os que vão estar falando de uma informação, né? Eu acho que dá para a gente pôr no meio. O que vocês acham? Perfeito, perfeito.
porque às vezes ele também está gerando provocação, mesmo que ele não saiba para onde, ele está normalmente você está querendo transmitir uma informação, né? Então eu vou colocar esse daqui. O treinador, aquele treinador que muitas vezes, olha aí onde vem o entre coach e coach. Como é que é o termo em inglês para treinador? É coach também. Coach também. É o coach desportivo. Em português, a gente tem a palavra treinador que a gente pode usar. Mas o coach desportivo, olhando para essas técnicas que estão aí, para esse modelo, onde a gente coloca? Mentoria? Mentoria, tá? Porque o foco dele está ligado aqui. Não que ele não possa fazer uso da técnica de coach, não que ele não possa aconselhar em alguns momentos, não que ele não vá dizer como fazer, mas basicamente o foco dele está nesse passar informação, questionando, trazendo, né? Então, eu também diria que talvez ele esteja um pouco mais para cá, né? Pode estar aqui. E aí vocês vão pensando, tá? Eu vou jogar ele aqui, porque eu acho que o treinador não só provoca, ele também traz um conteúdo pronto, o técnico, né? O coach desportivo, aquele que a gente chama de treinador de técnico, ele parte do conhecimento dele. E às vezes ele orienta dizendo o que fazer, mas o foco é mais que a pessoa se desenvolva e cresça dentro dessa estrutura. Terapeuta. Onde é que eu ponho o terapeuta? E aí, gente, pode ser o terapeuta, o formal, o psicólogo, né? Como pode ser um terapeuta alternativo. Eu não estou entrando nesse julgamento, mas é alguém que está trabalhando com trazer para a pessoa a ideia da cura, a ideia do eu preciso melhorar uma situação, problema. Counseling. Counseling, exatamente. E aí a gente vê a diferença. Tem um ponto de partida, né? O terapeuta entra, mesmo que ele use, às vezes, técnicas que estão muito parecidas com o coaching, o foco dele é trabalhar com um problema pré-existente para que esse problema deixe de existir. Aí você fala, mas e aqui com a solução? Aqui o terapeuta, ele é responsável pelas escolhas que ele faz para que o problema deixe de existir. Ele precisa ter conhecimento do que ele vai trazer para o cliente para que essa cura ocorra. No coaching, você não precisa ter essa preocupação, porque a pessoa é inteira, ela é capaz, o que ela está buscando é ir além do que ela está hoje. Então, você pode provocar sem a preocupação, porque você não vai criar nenhum prejuízo. E quem que é responsável pela escolha? A própria pessoa. A própria pessoa vai falar assim, eu quero ir pelo caminho A, B, C ou D. Qualquer um desses caminhos vão ser caminhos importantes, tá? Então, a gente tem que ter isso daí em mente. Gestor, onde é que a gente põe um gestor? Um gestor de uma organização. No meio. Gostei, tá? Eu coloco aqui no meio. E eu vou colocar ele hoje numa tendência no meio, mais indo para a solução do que para o problema, tá? Exato. Assim, não é um meio equilibrado, não, mas tem hora que ele tem que olhar para isso tudo e tem hora que ele vai ter que exercer e cuidar das pessoas, principalmente na pandemia, a gente viu aí o resultado da questão como é que se fala? Da qualidade, né, das pessoas no sentido do emocional. E era uma realidade que o gestor não estava a lidar, agora ele precisa olhar e ver a qualidade de como é que estão meus colaboradores e pensar na saúde mental e emocional desses colaboradores. Então, ele tem que estar muito mais ligado. Para fechar, um especialista, que pode ser, eu estou chamando de especialista, é o engenheiro, é o técnico, é o cientista, é a pessoa que domina um conhecimento e a base do trabalho dela é botar esse conhecimento em prática. Onde vocês colocariam o especialista? Consultor. Tá? Ele está muito mais aqui no consultor. O especialista é total consultor, né? E muitas vezes é por isso que às vezes os especialistas são tidos como pessoas duras, né? Tipo, mas ele só tá assim, é assim que funciona, é assim que tem que ser, desse jeito. Esse é o papel dele. Então, eu vou tirar um print de tela, que eu quero ficar com esse resultado do que a gente construiu junto. Eu vou passar, eu estou no finalzinho aqui, tá, gente? Eu estou sem noção do tempo, acho que eu estou dentro do tempo, Chico? Minha tela de números aqui eu acho que eu já extrapolei, né? Tem mais meia hora.
Eu tenho mais meia hora? Meia hora. Tá, pra vocês conseguirem enxergar aqui nesse jeitinho que eu tô vendo. Nesse outro slide, gente, aí eu pergunto assim, tá, então agora que a gente olhou que é tudo, e aí esse coach, se todo mundo faz tudo, a gente viu que tem uma característica específica. Então, é óbvio que, se eu sou professor, eu posso usar técnicas de coaching que provocam a pessoa a pensar e buscar superação? Devo. A diferença é que, do mesmo jeito que você é um consultor, é um especialista, é um gestor e pode ser convidado a se tornar professor em algum momento, isso não significa que a sua profissão, a sua carreira, a sua, né, o seu foco de atuação é ser um professor. Você está exercendo aquela função num determinado momento. Então, eu posso usar as técnicas de coaching para ser um melhor líder, para ser um melhor professor, para ser um terapeuta melhor. Eu posso usar todos esses podem fazer uso disso. A diferença é quando você fala assim, eu quero ser um profissional que trabalha com isso. O meu trabalho é exclusivo e dedicado a conversar com as pessoas, a trabalhar com pessoas numa parceria que vai trazer para elas se questionar, refletir, se conhecer e colocar a mudança em ação. Então, o foco vai para aí. Tá? E aí você fala, o que eu preciso para ser um coaching profissional? A gente vê muito curso de final de semana. E eles são interessantes para entender a lógica, mas esse curso de final de semana não é suficiente para você se tornar um coach profissional. Para você se tornar um coach profissional, você tem que ter pelo menos um curso, o mínimo, para começar, é um curso de 60 horas. Para você conseguir uma credencial, que é uma associação, a gente tem algumas associações, eu mencionei duas ali, a ICF e a European Mentoring Council, que é o Conselho Europeu de Mentoria e Coaching, que é muito forte também. Esses são os dois mais pesados hoje, você tem mais algumas outras associações, que não dão treinamento, que não formam pessoas, eles regulamentam a área de atuação. Eles dizem o que são as competências, o que é necessário, qual a qualidade do treinamento, eles têm código de ética, conduta, o que é, tá? Então, o foco deles é trazer regulamentação para a área de atuação quando você quer ser um coach profissional. E aí, eles não só acreditam as escolas, dizendo, essa escola segue uma linha em que nós estamos de acordo, que está de acordo com nossos padrões e éticas, mas também credenciam, vocês têm os selos, né? Essa é uma credencial. E essa credencial, gente, é um trabalhão, porque assim, dependendo do nível que você tá, você tem que ter 2.500 horas de prática, por isso que eu botei horas de prática. Ou, no meu caso, que eu fiz, a última que eu tirei era 750, eu estou indo para essa das 2.500 agora. Você tem que ter treino, você vai passar por prova, você vai enviar áudio com autorização do seu cliente, mas você vai vai mandar áudio. Isso não é visto no Brasil, isso é visto lá fora, né? Por pessoas que vão olhar e falar assim, está dentro do nosso padrão? Posso dizer que essa pessoa é um coach que a gente reconhece? Então, assim, tem um trabalho árduo em cima disso, para você exercer essa função. E as organizações estão super valorizando isso. Aonde que tem sido, às vezes, uma área de maior dificuldade? No atendimento 1-para-1, pessoa física, que as pessoas, às vezes, não têm o entendimento que eu acabei de passar para vocês e têm dificuldade de saber quem elas estão contratando. Então, eu vou fazer uma analogia, tá? Que é a mesma coisa. Se você você está com uma situação na sua vida em que você percebe que você está precisando de um psicólogo, de um terapeuta, você tanto pode buscar o psicólogo, como você pode buscar um profissional de terapias alternativas. E tudo bem, mas tem que ser uma escolha consciente e sua. Eu não quero psicólogo, eu quero terapeuta alternativo. Ou, não, eu quero apenas se for alguém com formação. A mesma coisa vai acontecer com o coach. Só que a diferença é que não está claro para as pessoas o que é esse terapeuta formado e esse terapeuta alternativo que você está escolhendo. E que, olha, a terapia alternativa, se você for para um lado da yoga, não significa que eles não estudaram muito, que eles não são competentes. Então, eu não estou falando aqui de escolher um profissional mal capacitado. Não, eu estou falando de bons profissionais que escolheram trilhas de formação diferente. Tá? Não vou entrar nem na questão dos malucos que estão por aí, que em toda profissão existe maluco. Então, a gente não vou nem entrar nessa questão. E a gente vê muito caso que assusta. Então, eu faço parte já, eu tenho, por exemplo, isso é uma credencial,
que é a credencial de profissional. Eu tenho ela desde 2013, coisa que no Brasil ninguém tinha, eu acho que 15 ou 20 pessoas tinham, hoje a gente já tem um número maior. No mundo, hoje, tem 20 mil pessoas que possuem uma credencial similar a essa. No Brasil, a gente tem uns 300, 400 profissionais. E eles estão correndo atrás, isso está aumentando porque o próprio mercado está pedindo. Nas organizações, hoje, sem uma boa formação, uma boa credencial, você não chega lá. Agora, é fácil ser coach? Dá para pagar as contas no fim do mês, que é a pergunta de muita gente? Depois de alguns anos fazendo uma transição de carreira e me dedicando a isso, hoje eu consigo fazer isso. Mas quem for começar, né, quem fala assim, vou mudar a minha profissão e vou para essa área, saiba que vai levar de 4 a 5 anos para conseguir atingir um nível em que você consegue dizer, eu vivo disso. Então, você tem que pensar num plano de transição. O que a gente vê muito são profissionais que estão se aposentando e, a partir daí, que já tem a questão da tranquilidade da sobrevivência, eles vão para um novo foco de carreira. E, muitas vezes, a partir da visão do quê? A partir da visão da mentoria. Eu quero compartilhar a experiência que eu vivi, o conhecimento que eu tenho. Então, às vezes, eles começam pela mentoria e aí eles vão perceber assim, mas não é para partilhar o que eu vivi? Não, porque às vezes conhecer o que deve ser feito te atrapalha ajudar o outro a ter as próprias ideias. Você tem na sua mente que é assim, dificilmente você provoca o outro ou aceita a diferença que o outro está trazendo. Então, o coaching, ele é uma parceria, ele pressupõe isenção, no sentido de que tudo bem se você não concorda com o que eu estou falando, tudo bem se a minha experiência e a sua é diferente, né? O importante é que eu acredito em você e sei que você vai encontrar o caminho para você. E a gente usa o quê? Estrutura. Tem uma estrutura para tudo isso que eu falei. Uma conversa coach, ela tem início, meio e fim. Você tem pontos de checagem e é isso que você, com a prática, com a formação, você aprende a fazer. E eu fecho aqui, gente. Muito obrigada. Bom, Valéria, você já havia falado para nós em outros momentos, claro que com foco um pouco diferente, né? Então, sempre trazendo aí novas contribuições e movimentando a galera, né? Isso é importante para nós aqui. E eu aproveito aqui para agradecer, então, a sua contribuição, né? Eu não sei se a primeira ficou registrada, né, o Chico? Eu não sei se o Chico naquela época tinha contato com o YouTube, ou Valéria, eu não sei ainda. Acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Mas é a deficiência dele, tá? O YouTube já existia. Bom, aqui você vai receber, né, ainda hoje aí, você pode abrir o e-mail lá, né, Chico? Ou você vai mandar pela DHL, não sei. Se for e-mail virtual, né? O certificado, agradecendo aí pela sua, e registrando, né, a sua participação aqui.